Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto um pouquinho mais complexo, que é a Ordem de Melquisedeque, mas no decorrer do assunto eu sei que vocês vão entender e, à medida que eu for falando, vai ser mais fácil a compreensão, porque você vai absorvendo, vamos dizer assim. A Ordem de Melquisedeque é uma ordem superior à Ordem de Arão, porque a ordem de Arão é uma ordem temporal, é uma ordem que teve um propósito dentro da história, né? Ela teve princípio, meio e fim. Já a ordem de Melquisedeque, ela é eterna, ela é superior, ela é de eternidade a eternidade, né? Porém, apesar do parênteses dentro do tempo, né? Quando a lei estava em vigor para Israel, ao redor, nos outros povos, sempre houveram homens em que Deus se manifestava, se revelava, né? Sempre houveram, mesmo antes da lei, durante a lei e depois da lei, que somos nós, a igreja, né? Vocês vão compreender, por exemplo, que Deus, ele não está sujeito ao tempo, porque Deus é o Senhor do tempo, ele é o criador de todas as coisas. Então, inclusive o tempo, foi ele que criou. Quem precisa dessa sequência de fatos, princípio, meio e fim, somos nós que somos limitados, somos nós que estamos aqui caminhando, né, no mundo físico. Então, nós precisamos do tempo para realizar coisas, para fazer. Nós temos um tempo determinado, né? Cada um de nós que nasce tem os dias contados, né? Nós não sabemos quantos são, mas Deus sabe, porque Ele planejou cada coisa e ela vem se concretizando dentro do tempo. Assim como o sacrifício de Jesus na cruz já existia, né, na vontade de Deus desde antes da fundação do mundo. Porque Deus sabe de todas as coisas. Quem nunca ouviu o termo onisciência? Significa isso, que Deus, ele conhece todas as coisas, mesmo antes delas serem concretizadas nessa vida. Por isso, nós dizemos que todas as coisas subsistem em Deus, porque Ele é eterno, Ele é de eternidade a eternidade, e tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá, já está, já é conhecido dele, né? A graça de Deus, esse favor imerecido, né? Jesus se dando no nosso lugar na cruz, ela tem efeito de ponta a ponta, justamente porque ela não é um evento, não é um evento isolado dentro da história. Ela é um evento baseado no que Deus já conhecia na atemporalidade, fora do tempo, desde a eternidade. Por isso se diz, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso se diz que ele já nos conhece, né, por presciência, desde antes mesmo de que houvesse mundo, que houvesse homem, que houvesse pecado e que houvesse a história de cada um. Por isso, lá no Apocalipse, ele mostra, né? Nós vamos falar muito de João daqui a pouco, que João pisou no solo da atemporalidade e ele teve a oportunidade única de enxergar os salvos, de enxergar aqueles que estão de vestes brancas diante do trono branco, né? E justamente nós vamos conversar nesse tema, né, que deve durar 2 ou 3 vídeos, que os da ordem de Melquisedeque, eles são os que recebem a revelação de Deus, fora da religiosidade, né? E a característica deles é não se fixar no tempo,
porque eles têm o pé fixado no tempo, na história, na existência, mas a mente deles está no alto, porque eles estão aqui para realizar coisas, para fazer a diferença e para um aperfeiçoamento de dentro para fora, né? Por isso eu digo que eles não têm vínculo com a religiosidade, porque pode até participar no meio da religiosidade, mas eles são diferentes, né? E até os que estão lá dentro enxergam neles diferença, porque eles estão com os pés fixados no tempo, mas não sabe, não fica cobiçando as coisas que estão ao redor. Não tem ambição, não tem ego, não cuidam dos interesses particulares, não ficam o tempo todo atrás de manifestações milagrosas, né? Porque é de dentro, onde o Espírito Santo habita, é que vem as ordens para, entendeu? Para guiar a vida de cada um, dos da ordem de Melquisedeque. Por isso a gente vê hoje as igrejas, as religiões, muito fixadas na ordem de Arão, que nem tem nada a ver com os gentios, né? É uma ordem isolada para Israel. Mas a gente vê as igrejas judaizantes repetindo e repetindo e repetindo versículos do Velho Testamento como se fossem para nossa aliança, que é firmada na ordem de Melquisedeque, né? Então nós vimos aqui que a graça de Deus é atemporal, ela não está, né, na Bíblia. Quando a gente olha com os olhos carnais, a gente vai julgar que no Velho Testamento eles estavam debaixo da lei e o Novo Testamento debaixo da graça. Mas nesse estudo que nós vamos fazer aqui, nós vamos entender que desde sempre Deus se manifestou a homens que não estavam debaixo de religião nenhuma, que Deus se revelou, né, a quem Ele quis, e que Deus não pode ser monopolizado por um grupinho de pessoas ou religião, ou sei lá o que seja. Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus é amor. E nós vamos entender que é através do amor que nós somos aperfeiçoados e fazemos a diferença nesse mundo, tá bom? Espere o próximo vídeo que nós vamos falar desse assunto ainda. Senão fica tudo muito longo e as pessoas não assistem. E o meu interesse é que vocês reconheçam a ordem de Melquisedeque, e para que você também busque se esvaziar cada vez mais da religiosidade, para que você seja usado no seu tempo. Nesse período de tempo que Deus te deu, você faça a diferença, tá bom? Um beijo, bom dia, boa semana para você.